Piscar. Boa noite a todas e todos. Obrigado aí para quem está aí nos acompanhando nessa série de entrevistas. Obrigado aqui ao público aqui presente na Tapera. Agradecer especialmente aqui ao Túlio Custódio, que está conosco, sociólogo, curador do conhecimento, amigo aqui da Tapera, uma pessoa que tem estado presente aqui em algumas de nossas atividades desde o início. A gente é sempre muito grato aí à parceria, à sua presença aqui. Estamos vivendo um momento extremamente grave da vida nacional, um período tenso, de ansiedade, de medo, de angústia, de ignorância também. E a gente acredita que, por meio dessas entrevistas e por meio de milhares de outros esforços que estão ocorrendo pelo país, a gente possa, quem sabe, conter essa onda autoritária e muito perniciosa que, lamentavelmente, a população brasileira está abraçando. Enfim, a ideia dessas conversas é permitir reflexões, permitir que o pensamento flua com serenidade, com calma, mas com muita responsabilidade, para que, nos próximos 20 dias, em particular no dia 28 de outubro, o povo brasileiro, a população, decida, não com ódio, mas com amor, os rumos do país. E, nesse sentido, acho desnecessário indicar com clareza que é a candidatura de Jair Bolsonaro que, no momento, representa os obstáculos que devem ser contidos de maneira democrática, de maneira construtiva. E daí a ideia de fazer esse ciclo de entrevistas. Tivemos hoje pela manhã o professor Guilherme Casarões, tivemos à tarde o Léo Coutinho conosco, agora faz pouco a antropóloga Manuela Caneiro da Cunha. Enfim, agora estamos aqui com o Túlio Custódio, que mais uma vez nos dá a honra de sua presença. Túlio, a gente gostaria de te ouvir um pouquinho sobre esse cenário aí difícil aí que nós estamos atravessando. Obrigado. Eu que agradeço a minha presença. Antônio, muito bom você estar aqui sempre. Tapera é um espaço de afeto, é um espaço muito importante de luta, de conhecimento e, com certeza, de melhor desenvolvimento. Bom, fiquei pensando muito sobre algumas coisas que a gente precisa falar nesse momento. Primeiro, que é um momento que está sendo muito... Você fala a palavra ansiedade, acho que ansiedade é um bom termo para descrever, né, o que nós estamos vivendo. As pessoas estão falando muito sobre, além de tudo que está circulando, né, o excesso de informações, o excesso de coisa, o excesso de tensão, mas as pessoas estão falando muito sobre esse sentimento de não estarem dormindo, não estarem com fome, estarem agitadas, estarem ansiosas, né, esse estado de tensão latente que poderia ter a ver só com a eleição, mas, na verdade, a eleição é só um prognóstico de algo muito pior, de algo muito mais complicado, e de uma espécie de uma tensão que não está localizada só em 2018. É uma tensão que tem aí uma raiz, não diria raiz, mas o início de sintoma de 2013, 2014, e que faz parte de uma constituição de país que nós temos, que é um país que vive mergulhado nas suas tensões, né, estruturais. Tensões de região, tensões de classe, tensões de raça, tensões de sexo, de gênero. Então, acho que a primeira coisa que fica muito evidente, e com alguns outros amigos e colegas, a gente tem conversado muito sobre a situação, principalmente amigos que são das ciências humanas, que estão pensando, escrevendo sobre, é como esse fosso da separação ou fosso da diferença, e veja, não uma diferença no sentido interessante da alteridade, mas uma diferença que é marcada pela ideia de desigualdade e principalmente da anulação do outro, né? Um fosso que cada vez mais ele está se abrindo, né? E ele está se abrindo não como uma forma da gente entender que esse fosso existe e tentar desconstruir o fosso, mas como uma nova reconfiguração de algo um pouco mais profundo, né? Uma camada muito mais violenta de ódio, de violência. Então, isso é uma coisa que tem chamado bastante a minha atenção, né? Tem duas coisas para mim que, tentando ser
digamos, não digo frio, mas minimamente sangue de analista, de barata, o que é muito difícil, mas que vem sobre os perigos em torno de Bolsonaro, ou de ele vencer essa eleição e do que de fato ele representa. Primeiro é algo que eu chamaria de nomeação, ou seja, isso é um papo que já estava acontecendo muito fortemente no primeiro turno, que é o que significa Bolsonaro, né? Essa reflexão surgiu muito das discussões que surgiram logo no começo das eleições, das campanhas, e que alguns setores contra Bolsonaro, né, aí não só de esquerda, começaram a propagar a ideia de que não se deveria falar sobre o nome dele. Né? E nessa história entrou o Coisa, o Coiso, Bozo, sal no rabo e uma série de outros termos que foram usados justamente para nunca falar o inominável, aquele que não pode falar o nome. Só que, apesar da estratégia, na verdade, estar conectada com a questão dos algoritmos, de como o nome aparece e essa palavra é usada para traçar dados, etc., eu acho que teve uma certa... deixou-se escapar a ideia de que, ao apostar nessa ideia, as pessoas não pararam para perguntar o que, na verdade, o Bolsonaro estava nomeando. Né? Porque nós não temos um país com 49%, 48%, 46% de eleitores que são fascistas. Né? O Bolsonaro ele não está nomeando fascismo, tão somente. Né? Aliás, sendo ainda frio, eu diria que seria muito simples se a gente estivesse falando que é simplesmente um cara que está nomeando o fascismo e é isso e ponto. Não. Na verdade, o Bolsonaro, até onde, lendo os trabalhos que têm sido feitos de antropologia, de campo sobre população de baixa renda nas periferias do Brasil afora, inclusive o excelente trabalho da Rosana Pinheiro Machado, lendo os trabalhos que têm, as reflexões contemporâneas que têm sido feitas na psicanálise sobre e na filosofia sobre a circulação de afetos do Brasil e a conexão disso com o nosso momento histórico, fica muito evidente que essas nomeações, ou o que o Bolsonaro está nomeando, é muito mais amplo, né, é bastante mais amplo do que simplesmente o fascismo. E eu acho que a gente, e quando eu falo a gente, todas as pessoas que estão interessadas em pensar e refletir o Brasil e de alguma forma intervir positivamente, né? Porque intervenção é outra palavra pesada, impactar, o debate, a reflexão social para a transformação política, não estamos fazendo muito. Né? Pensar ao que o Bolsonaro está nomeando. Né? Quais são as frustrações, quais são as questões que parece que está mal resolvido, e principalmente desse fosso de 2013, que o Bolsonaro está abraçando, mas, ao mesmo tempo, produzindo também. Né? Porque não dá para a gente ignorar que uma das coisas que ele e seu grupinho, né, o seu grupelho, aquela gentalha, tem feito é trabalhar com essa disseminação de informações, né, não só as fake news, mas extremamente equivocadas, mas com uma forma de apresentar que as pessoas abraçaram e disseminaram e estão sendo inculcadas aí há um bom tempo, né, desde 2013, desde 2014. Então, primeiro, para mim, tem focado muito isso, né? O que o Bolsonaro está nomeando, né? Não é todo cara, o taxista que vota no Bolsonaro que é um fascista, não é toda pessoa, né? Agora há pouco aqui nessa galeria, na hora que eu estava subindo a escada, dois rapazes estavam conversando uma distância próxima, deu para ouvir eles falando, um virou e falou assim: você viu lá a goleada, né? Você vai ser de goleada. E aí o outro virou e falou assim: não, a gente vai ver isso na urna, hahaha. E eles estavam fazendo um comentário de forma jocosa, né? Ou seja, eram duas pessoas que provavelmente, né, eu deduzi, elas se conhecem porque trabalham aqui. Sim. E o approach não era do fascismo, não era do vou matar você se você não votar no cara que eu vou votar, ou se você é contra mim, como aconteceu essa semana, né, com o mestre Moa, que foi assassinado com 12 facadas. Então, acho que tem essa coisa que a gente ainda vai ter que entender, espero que tenha que entender em pesquisas, né, de documentos e não com a realidade desse cara eleito. E tem uma outra coisa também que me deixa mais aflito,
em relação ao Bolsonaro é que ele representa algo que é a real separação mesmo, o fosso entre a sociedade e o corpo de poder. Porque, tentando, né, porque as coisas são muito complexas, mas tentando ser frio analiticamente, a probabilidade é que, se ele vencer as eleições, ele vai constituir, como ele já faz parte, um corpo extremamente burocrático de poder, onde ele vai ter que criar uma série de amarras e possibilidades para ele manter e reproduzir a condição do poder burocrático de Brasília, ao qual ele já pertence, né? E esse poder burocrático está conectado com um poder financeiro que está conectado aos interesses do neoliberalismo global, que tem por intento, ou por, digamos, como a máquina funciona, é interessante pensar do povo dissociado do processo das decisões e realmente envolvido, e uma sociedade que está mais colada com os processos de decisão de poder. Então, já começa, ou amplia o desgarramento em relação à sociedade e corpos de poder. Só que, no caso do Bolsonaro, especificamente com esse momento político e social que a gente está vivendo agora, entre essas duas coisas, existe uma camada. E uma camada de pessoas, ações e afetos que são extremamente violentos, e de que, mesmo que o tal Bolsonaro em si não seja a pessoa que vai promulgar leis violentas ou que vai dizer, né, matem todo mundo, saiam por aí atirando, o discurso dele, né, a forma como ele construiu esse lugar onde ele está assumindo, né, tentando assumir esse corpo de poder, é um discurso que permite que essa camada entre a sociedade e o corpo de poder seja extremamente violentada, né? Então, essa série de ataques que está acontecendo esses dias, né, e ameaças nas ruas, e ameaças sempre voltadas, né, para a população LGBT, população negra, e especialmente contra as mulheres, diz muito sobre uma sociedade que está mobilizando através desses corpos, através dessas experiências de vida, toda essa narrativa da violência e ação violenta, né? Isso me preocupa muito, porque ele não vai ter condições, mesmo assim, vamos fingir que ele é um cara minimamente decente, que ele falasse, gente, não façam isso, né? Isso é errado, etc. E tal, que é o que ele não fez, né? Ele virou e falou, eu não tenho como... Exato, ele se omitiu totalmente. Na verdade, ele disse, continuem. Com a Marielle também ele se omitiu. Exatamente, que é o perfil dele, né? É um perfil de um pseudo, não chega nem a ser cínico, é um outro nível de violência, né? Que é um falso cinismo. Mas mesmo se ele não fosse esse pseudo-cínico, esse discurso, esses afetos já foram liberados nesse processo de construção da candidatura dele, de construção das fake news, de construção desse corpo de pessoas que, inclusive, acham razoável pensar na ideia de uma intervenção militar no contexto de uma democracia extremamente frágil, né, extremamente nova, desigual, construída num ethos autoritário, construída num ethos de desigualdade, de fossos, né, como eu mencionei no começo. Então, esse segundo ponto, essa camada aí de afetos e ações de violência é algo que me preocupa muito, porque isso não só vai dizimar a experiência de vida e esperança das pessoas, mas vai se transformar, para mim, é algo pior que fascismo. É pior que fascismo. Porque não é nem que existe uma bandeira específica, né, que seria talvez o nome Bolsonaro, mas são uma série de coisas que estão apontando, que estão girando em torno dele e que só estão justificando anulações, né? Então, enfim, isso me deixa, eu falei que é uma análise fria, mas isso é uma das coisas que me deixa extremamente preocupado, extremamente preocupado. Libera a candidatura dele, a presença dele, ou pior, a vitória dele, né? Libera forças profundas aí. Tem muita gente que enxerga a ascensão dele e todo esse transe que o Brasil está vivendo como um processo psicológico, né? Um processo psicológico. Tem o livro do Thales Absaber aí, Michel Temer e o Fascismo Comum, recém-lançado, que é um livro que discute um pouco essas coisas. Enfim, muitos, você mencionou a Rosana, a Esther, o Lucas Bulgarelli, antropólogos que estão indo lá, na ponta, na periferia, conversar com as pessoas, ver o que está por trás, o que está surgindo, como as nuances que tem. Enfim,
Concordo, é por aí mesmo. Túlio, o que você acha? Por exemplo, algumas pessoas aqui já nos falaram, por exemplo, que a elite alemã, na década de 30, com medo do comunismo, ou mesmo da sociedade, enfim, deu o poder para o Hitler, achando que podia controlá-lo, que dá para circunscrever, que havia instituições, etc. E uma das coisas que tem sido levantadas aqui em algumas conversas é isso, né, que os mais ricos aqui, os mais instruídos, os com curso superior, estão chancelando com muita força o Bolsonaro, e a não ser que a gente acredite que todos eles sejam fascistas, violentíssimos, assassinos e torturadores, a única alternativa é que eles acham que o Bolsonaro não está falando sério, que é só brincadeira, ou que ele pode ser controlado, não é bem assim. Enfim, o que você acha assim de dá para controlar? É uma crença, enfim. Eu assim tem algumas coisas que eu tenho pensado sobre isso. Vou ver se eu consigo falar de uma maneira, enfim, até para, né, as pessoas e a gente ter trocas, etc. Eu acho que tem uma mistura, veio na minha cabeça aquela música do El Chan, essa mistura do Brasil com o Egito. Eu acho que é uma mistura de Alemanha com o Irã. Eu acho, na verdade, que o Irã, para mim, o Irã de 79, o Irã do Ayatollah Khomeini, é mais um exemplo do que a gente está passando do que a Alemanha de 33. E a Alemanha de 33, ao mesmo tempo, ela se torna um espelho ou uma imagem projetada, e aí a Maria Rita Kell, com o trabalho dela sobre o bovarismo, é maravilhoso nesse sentido, de uma elite que, mesmo a elite progressista, onde de alguma forma nós nos enquadramos, está espelhando um lugar de crítica que não é o lugar onde o Brasil de fato está, né? O nosso movimento de ascensão ou de reacender, né, reascensão do autoritarismo, desse lugar de ter uma figura que vai resolver todos os problemas, está, sim, invariavelmente conectado com o aumento das religiões evangélicas. Está, sim, aumentado não só com as religiões evangélicas em si, mas com a instituição IURD, né? Igreja Evangélica, Igreja Universal do Reino de Deus, com um projeto de poder que se conecta com esses outros projetos, né? E o Bolsonaro é um deles, mas tem outros que estão se colocando no Brasil afora. Então, eu vejo mais como a gente está mais próximo do Irã de 79, na minha visão. Eu espero estar muito errado, espero que, né, esteja falando um absurdo, né, daqui a 10 anos, 20 anos, eu olho para trás e falo, ai, nossa, como você falou besteira naquele dia. Mas eu vejo, sim, nossa realidade muito mais próxima do Irã de 79 do que da Alemanha de 33. Porque os nossos processos políticos, o nosso lugar de democracia, a própria constituição da nossa elite não nos permite que estejamos vivendo os mesmos problemas ou de alguma forma de analogia histórica com que foi a Alemanha desse período. Então, o que me dá mais medo. Porque pelo fator religioso, principalmente, não apenas, mas pela questão do fator religioso. Sim, porque, no fundo, esse processo, né, que envolve religião, ele acaba envolvendo essas perspectivas de nomeação, né, que eu estava falando anteriormente, ou seja, Bolsonaro ele começa a nomear muitas outras coisas que nós não temos acesso. Né? Nós, assim, sociólogos, intelectuais, etc. e tal, nós não temos acesso. Talvez, como as excelentíssimas pesquisas de antropologia estão mostrando, chega perto, mas é muito complexo. É muito complexo de entender, seja num processo eleitoral, seja num processo processo político que a gente viveu, que foi o golpe contra Dilma, enfim. Aliás, acho que até uma outra coisa para a gente se falar sobre. Mas me preocupa muito, porque parece que é um caminho que tem a ver com regressão, tem a ver com desconstrução, tem a ver com uma série de... É que a palavra atraso ela fica pululando, né? Mas que a gente está vivendo que, enfim... tentar ser otimista. Temos que tentar ter esperança e ser otimista. É o que a gente está fazendo aqui, procurando dialogar com as pessoas, procurando fazer um alerta, procurando
estimular a reflexão. Vai na linha do otimismo, do que fazer, né? Enfim, há que se formar uma grande frente ampla democrática no nosso país. No momento, a única alternativa que resta para a liderança dessa frente ampla é Fernando Haddad. Enfim, com todas as críticas e erros e problemas, muitos que se pode apontar no PT, é o candidato que está no momento se contrapondo ao Bolsonaro. Agora, o que muita gente sugere, ou recomenda, ou comenta, ou observa, é que caberia ao Fernando Haddad, caberia ao PT dar um passo, não para trás, mas talvez dar um passo ao lado, um pouco, permitindo que as outras forças que devem se juntar a essa frente democrática, outros partidos, outras personalidades, estejam no centro dessa frente democrática, no centro de uma coligação. Quer dizer, não é chamar os outros para comporem uma frente na qual que seja liderada por eles ou subjugada por eles. É montar uma frente na qual os papéis estejam igualmente divididos. Enfim, evidentemente, com Fernando Haddad como nome, mas cabe a ele colocar representantes de outras grandes forças lado a lado, ao invés de ter uma entourage poderosíssima do PT e as outras forças com apoios, vamos dizer assim, mais colaterais, mais marginais. Enfim, você concorda com isso? Seria um gesto de grandeza, um gesto de humildade? Ou você acha que... Ou, enfim, você acha que os encaminhamentos... Está muito em cima para que isso se construa? O que você acha aí? Eu acho que nunca é tarde nunca é tarde pela luta democrática, né? Eu acho que o gesto, no caso do Haddad e do PT, não é um gesto de passo, mas é um gesto de botar cadeiras do lado, né? É um gesto de compor, de construir, né? A democracia ela se estrutura pelo dissenso e pela multiplicidade, pela pluralidade. Então, é exatamente um momento onde isso vai acontecer. No momento específico das eleições, liderado, sim, pelo PT, pelo Haddad. Afinal, existe um projeto político, existe uma construção política feita pelo Partido dos Trabalhadores, feita pelo Lula, feita pelo Haddad, que não pode ser ignorada. Sim. A gente tenha raiva ou não, ou fique discórdia ou não, etc. e tal, né? Tudo que foi... É muito engraçado, porque assim, tudo que foi colocado e criticado, né, principalmente em relação ao PT, eles continuam no páreo, ou seja, eles estão no segundo turno, eles estão lá, continuam, né? Todos os outros que falaram caíram, então, sim, invariavelmente, eles vão liderar, estão liderando esse processo. Agora, eu entendo também esse momento histórico, tem dois desafios, né? O primeiro é a luta pela reconfiguração da democracia. E, inclusive, até voltando ao ponto inicial, que é quais são as questões ou processos que o Bolsonaro nomeia, também entender quais são as possibilidades de nomeação que a democracia no Brasil pode nos trazer. Porque eu não entendo também, assim como eu não entendo que todos os eleitores e possíveis eleitores de Bolsonaro são fascistas, eu também não entendo que a população brasileira como um todo, mesmo a ala progressista, entenda a palavra democracia da mesma maneira. Então, vai ter um gesto, né, de construção ou reconstrução, configuração dessa democracia. E, junto com isso, o segundo ponto, é a possibilidade dessa frente ampla, né? Eu flerto muito há algum tempo com a ideia do que seria uma geringonça brasileira, né? Seria, talvez, a gente chamaria isso de gambiarra, né? Uma gambiarra do bem. Mas porque eu não consigo entender, mesmo numa perspectiva progressista, que um projeto só dê conta desse desenvolvimento. A gente precisa de uma frente ampla, inclusive de entendimentos desse processo. Algo que é, sim, muito parecido com o que foi a ideia do PT dos anos 80, quando ele nasce com essas múltiplas frentes que têm projetos, e essa frente, de uma maneira conjunta, pensa em uma nação, tem um projeto de nação, e que foi se desconfigurando com o tempo, com as tendências, com os próprios projetos de poder, etc. e tal. Mas hoje isso não viria com o partido.
Isso viria com outros grupos, frentes, coletivos e, assim, fundamentalmente, a gente precisaria reconfigurar isso, né? Envolver não só outros partidos nesse processo. O PSOL tem feito esse trabalho, né, de estar subindo o palanque. Alguns outros foram para a Europa e, enfim, cada um faz o que quer, mas não só os partidos, né, mas os grupos, os coletivos, as pessoas que também estão construindo a democracia nas suas lutas, nos seus processos nesses últimos anos e que devem ser incluídas nessa composição da gambiarra do bem do Brasil, né? Então, eu acredito que, sim, é um caminho que, se a gente quiser reconstituir a democracia, a gente vai ter que fazer isso, né? Não vai ser aceito, e acho que até dos críticos, a galera que está fazendo o voto crítico no Haddad deixa claro, mas eu acho isso positivo, é de que, tipo, legal, vocês vão vencer, né? A gente vai lutar para que vocês vençam, mas a gente precisa ter uma outra reconfiguração de poder e de governo, né? Não dá mais para achar que, então, esse partido vai vencer e todo mundo deixa lá e fica por isso. Agora, só por um último ponto em relação a isso, essa é uma responsabilidade compartilhada, né? E isso também tem a ver com a reconstituição da democracia. Então, não é, ok, o PT vai vencer, venceu, então deixa ele governando lá e vamos voltar a fazer as nossas coisas. Não tem como a gente entrar nessa. Então, a democracia, como fala o Rancière, né, no Ódio à Democracia, ela é um esforço ativo, né, para a transformação. A coisa mais difícil da democracia é a vida democrática. E para que a gente consiga vencer os desafios dessa vida democrática, né, uma vida que nos impele a abolir a repudiar a democracia, de tão difícil que ela é, né, a gente precisa de um esforço ativo, né, um esforço ativo do dissenso, um esforço ativo no conflito, um esforço ativo de incorporar as múltiplas alteridades e questões e perspectivas num projeto que consiga conciliar todas essas coisas, conciliando no conflito, não conciliando numa falsa ideia de consenso ou num abraço coletivo que, infelizmente, muita gente ainda acredita. Acho que é um pouco isso. Então, tá bom, Túlio. Eu queria agradecer bastante aqui, sua presença aqui, sua fala, contribuindo aqui com esse momento de reflexão que todos nós estamos passando. Reflexão e ativismo, né? As pessoas estão se mobilizando aí também. E estimular o pensamento, estimular a crítica e alertar a população para os riscos que ela está correndo nesse momento. Riscos que não são riscos para o próximo mês, para o primeiro ano de mandato, que, na minha opinião, já vai ser cheio de crise, mas são riscos para 5 anos, 10 anos, 20 anos. 20 anos, né? Pelo menos. Enfim, então eu queria te agradecer mais uma vez a presença. Se você quiser deixar uma palavra final aí, e quero, a gente, sim. Enfim... Quero sim. Bom, muito bom primeiro agradecer por esse espaço. Espero que tenha interlocutores aí do lado de lá, né, que estejam pensando e juntando com a gente. E, por último, eu só queria lembrar que estamos vivendo um golpe, né? Às vezes, parece que as pessoas esqueceram disso, né? Eu, por exemplo, ia fazer o meu primeiro voto conectado com a minha perspectiva política, de que eu acho que nós precisamos parar de votar nas elites, nós precisamos parar de votar em homens brancos, nós precisamos parar de votar sempre nos mesmos. E, enfim, eu tinha uma candidata que eu estava seguindo essa linha e acabei alterando e votando no Haddad, porque a minha presidente, que eu ajudei a eleger, ela foi golpeada. Ela foi arrancada do poder, ou seja, o projeto que democraticamente eu votei a favor, sim, e estando numa democracia, mesmo com críticas, eu apoiava, ele foi arrancado à força do poder. Sim. E esse golpe ele não pode ser esquecido, né? Esse golpe ele tem características, ele tem questões... a minha companheira tem escrito bastante sobre isso, ele tem recorte de gênero, ele tem recorte de classe, e acho importante a gente não lembrar que isso está acontecendo. E mais do que isso está acontecendo com as coisas que também estão se desenvolvendo, ou seja, não acabou um processo e está começando outro. Não. A gente está vivendo a mesma coisa, que é alguma coisa que envolve tudo isso que a gente falou aqui nesses 15, 20 minutos de conversa, então, da minha perspectiva. Então, é só lembrar disso, gente. Vocês podem corroborar para a consolidação desse golpe, ou a gente pode tentar reverter esse golpe, que não vai se reverter só com os votos, né, no 13 e com o PT vencendo as eleições.
vai ter um esforço ativo para desconfigurar esse golpe em vários setores da sociedade. A gente está percebendo agora que a gente estava perdendo de lavada, que é o da comunicação, né? Eu acho que eu nunca passei tanto tempo na minha vida no WhatsApp, como eu estou passando nesses últimos dias, enfim. Então, acho que isso é um recado para nós, todos e todas interessadas em, enfim, se conectar com esse Brasil que a gente sabe que a gente merece, né? Enfim, é isso. Obrigado. Valeu, Túlio. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Obrigado ao público aqui da Tapera presente aí. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Pedro Henrique de Cristo, candidato ao Senado pela Rede aí recentemente, e o Fernando Guimarães, do PSDB Esquerda para Valer, ambos aí também comprometidos aí na luta democrática. Aí. Obrigado, Túlio. Obrigado a todos aqui. Valeu.